A Will Eternal, capítulo 1. Eu sou Bai Xiaoxun. O Monte Rude estava localizado na Cordilheira Oriental e na sua base havia uma pequena aldeia. Os aldeões viviam da terra e não tinham muito contato com o mundo exterior. Durante a madrugada, os aldeões se reuniram no portão da aldeia para ver um jovem de 15 ou 16 anos de idade. Ele era magro e parecia ser fraco, mas tinha uma aparência saudável e serena, uma aparência, no geral, encantadora. Ele usava um manto verde comum que aparentemente tinha sido lavado tantas vezes que estava quase desgastado. O modo como ele estava vestido, além do olhar inocente em seus olhos, o fazia parecer excepcionalmente inteligente. Edis Bai Pub Futuri. Seu nome era Bai Xiaoxun. Queridos anciãos e aldeões, estou no meu caminho para aprender sobre o cultivo da imortalidade. Vou sentir falta de todos vocês, disse ele. O jovem estava com uma leve expressão de dor, como se não pudesse suportar o fato de ter que se separar de seus companheiros. Isso fez parecer ainda mais charmoso. Os aldeões que estavam em um semicírculo trocaram olhares, eles impotentemente encolheram os ombros e fingiram que estavam relutantes por vê-lo partir. Um velho de cabelos brancos saiu da multidão e disse, Xiaoxun, desde que seu pai e sua mãe nos deixaram, há tanto tempo atrás, você foi, ele parou por um momento, um garoto tão bom. Vendo que Bai Xiaoxun ainda não tinha saído, ele continuou, não me diga que você não está interessado em viver para sempre? Tudo o que você tem a fazer é se tornar um imortal e então você poderá viver para sempre. Isso é realmente muito tempo. Bem, é hora de você partir agora. Mesmo uma águia bebê, em algum momento, deverá aprender a voar. Não importa com quais situações você se depare, você tem que encará-las e continuar em frente. Quando você sair da aldeia, você não deve voltar, porque o seu caminho será sempre para frente, não para trás. O velho gentilmente bateu no ombro de Bai Xiaoxun. Viver para sempre, Bai Xiaoxun murmurou. Um arrepio atravessou seu corpo e um tom de determinação lentamente preencheu seus olhos. Sob os olhares encorajadores do velho e dos outros aldeões, ele acenou com a cabeça seriamente e olhou todos ao seu redor uma última vez. Finalmente, virou-se e afastou-se da aldeia. Quando ele desapareceu no horizonte, os aldeões começaram a parecer cada vez mais excitados. Suas expressões de tristeza, agora eram de alegria e o velho de rosto amável começou a tremer. Lágrimas caíam pelo seu rosto. Justiça dos deuses! A doninha, finalmente foi embora. Quem foi que lhe disse que viu um imortal pelas redondezas? Quem quer que seja, eu vou dar-lhe uma enorme recompensa em nome da aldeia. A aldeia logo ecoava com gritos de alegria. Algumas pessoas trouxeram até gongos e tambores começaram a tocar com entusiasmo. A doninha se foi, alguém disse, mas minhas pobres galinhas. Ele odiava os galos que ficavam cantando ao amanhecer, então ele de alguma forma conseguiu fazer com que todas as crianças da aldeia comessem cada frango que tínhamos. Hoje é o início de uma nova era. Neste momento, Bai Xiaoxun ainda estava bastante perto da aldeia e conseguia ouvir os sons dos gongos e tambores. Chegou até mesmo a ouvir gritos de excitação trazidos pelo vento. Ele parou sua caminhada, uma expressão estranha estava estampada em seu rosto. Depois de um momento, ele limpou a garganta e continuou andando. Acompanhado pelos sons fracos de alegria, ele deu início à sua jornada indo em direção ao Monte Rude. O Monte Rude não era uma montanha muito alta, mas estava coberta por uma densa vegetação. Portanto, apesar do fato de que estava amanhecendo, debaixo das árvores o ambiente estava escuro e quieto. Double Dog me disse que ele estava caçando alguns porcos selvagens há poucos dias e viu um imortal voando por aqui. Bai Xiaoxun prosseguiu, seu coração batia forte. De repente, um sussurro pôde ser ouvido em alguns arbustos próximos. Parecia que era um porco selvagem, e imediatamente deixou Bai Xiaoxun extremamente nervoso. O cabelo em sua nuca ficou arrepiado enquanto ele perguntava, quem é? Quem está aí? Ele rapidamente puxou 4 machados e 6 facões de sua mochila de viagem, mas somente isso não o fez se sentir muito mais seguro, então ele também fez um pouco de incenso preto de dentro de sua túnica e o apertou fortemente em sua mão esquerda. Não apareça, ele gritou tremendo. Nem pense em aparecer. Eu tenho machados e facões, e este incenso pode convocar raios dos céus e até mesmo invocar imortais. Se você se atrever a mostrar seu rosto, você irá morrer. Ele se virou e saiu correndo em direção ao caminho que levava ao monte, e ao mesmo tempo manipulava todas as várias armas em suas mãos. Sons de metais de batendo podiam ser ouvidos quando os machados e facões começaram a cair no chão à esquerda e à direita.
Talvez o que quer que estivesse emitindo sussurros nos arbustos, acabou ficando assustado. Os sons cessaram e nenhum animal selvagem saiu dos arbustos. Bai Xiaoxun correu em direção ao monte, enxugando o suor de sua testa. A essa altura, seu rosto estava pálido e ele estava quase pensando em desistir dessa ideia louca de escalar a montanha, mas depois pensou no incenso que seus pais tinham deixado para ele antes de morrerem. Supostamente ele tinha sido passado para seus familiares desde a época dos seus antepassados, um presente concedido por um imortal que eles tinham salvado. Antes de partir, o imortal tinha dado a eles em troca da bondade que tinham demonstrado. Além disso, o imortal tinha prometido tomar um membro do clã Bai como um discípulo. Ele disse que o simples ato de queimar o incenso convocaria. Bai Xiaoxun realmente queimou o incenso mais de 10 vezes nos últimos anos e ainda assim, nenhum imortal havia aparecido. Acabou por chegar ao ponto em que Bai Xiaoxun estava começando a suspeitar se a história sobre o imortal era de fato verdade. Finalmente ele resolveu subir a montanha. Por um lado, o incenso estava quase no fim e também, havia o fato de um imortal recentemente ser visto voando. E foi assim que ele se encontrava em sua atual situação. Sua teoria era que se ele pudesse se aproximar um pouco mais do imortal, então talvez fosse mais fácil para o imortal sentir o incenso. Em pé na frente da montanha, ele hesitou por um momento, depois apertou os dentes e decidiu continuar. Felizmente, o monte não era muito alto, e não demorou muito para que ele chegasse ao cume, onde ele ofegantemente parou. Ele olhou para a aldeia que estava logo abaixo e um turbilhão de emoções transparecem pelo seu rosto. Então ele olhou para o toco de incenso. Ele claramente já havia sido queimado diversas vezes e estava quase que completamente utilizado. Já se passaram 3 anos. Abençoe-me, mãe, abençoe-me, pai. Desta vez tem que dar certo. Bai Xiaoxun respirou fundo e então cuidadosamente acendeu o incenso. Uma rápida brisa surgiu e em um piscar de olhos, nuvens escuras preencheram o céu. Relâmpagos e trovões emitiram sons ensurdecedores em seus ouvidos. A majestosa cena fez com que Bai Xiaoxun tremesse de medo com a possibilidade de ser morto por um relâmpago. Ele quase cuspiu no incenso para extingui-lo, mas conseguiu se segurar. Eu acendi este incenso 12 vezes nos últimos 3 anos, esta é a 13ª vez. Eu tenho que deixá-lo queimar. Vamos, Xiaoxun. O relâmpago não vai te matar. Pelo menos eu acho que não. Todas as 12 vezes em que ele tinha acendido o incenso, relâmpagos e trovões surgiram do nada e ainda assim nenhum imortal havia aparecido. Cada uma das 12 vezes, ele tinha ficado tão assustado que cuspiu no incenso para apagá-lo. Ele realmente achava um pouco estranho que um incenso de um supostamente mortal pudesse ser apagado com um simples cuspe. Bai Xiaoxun estava tremendo de medo enquanto os trovões ressoavam ao seu redor. De repente, um raio de luz apareceu ao longo de todo o céu. Era um homem de meia idade vestindo luxuosas roupas. Ele tinha a aparência de um ser transcendental, mas parecia muito cansado. Na verdade, se você olhasse de perto, seus olhos pareciam demonstrar extrema exaustão. Finalmente eu posso ver quem é o idiota tem acendido e apagado o incenso nos últimos 3 anos. Toda vez que o homem lembrava do que tinha experimentado nos últimos anos, ele ficava extremamente irritado. 3 anos atrás, ele sentiu a aura medicinal de um incenso que ele tinha dado quando estava na fase de condensação de Qi. Isso imediatamente o fez lembrar da dívida que tinha no mundo mortal. A primeira vez que ele saiu voando em resposta ao incenso aceso, ele tinha assumido que seria uma simples questão de sair e, em seguida, retornar. Nunca imaginaria que antes mesmo de poder encontrar o incenso, sua aura desaparecesse subitamente, cortando sua conexão com ele. Se tivesse acontecido apenas uma vez, não teria sido um grande problema. No entanto, ao longo de 3 anos, a aura tinha aparecido mais de 10 vezes. De novo e de novo sua busca era interrompida, isso fez com que ele ficasse constantemente deixando sua seita e depois voltando. De um lado para outro, para frente e para trás. Era um tormento. Quando ele chegou no Monte Rude, ele avistou Bai Xiaoxun. Exalando frustração, o homem pousou no topo da montanha e acenou com a mão. Instantaneamente o incenso se extinguiu. Os trovões cessaram e Bai Xiaoxun olhou para o homem em estado de choque. Você é um imortal? Bai Xiaoxun perguntou cautelosamente. Ainda não sabendo o que exatamente estava acontecendo, ele deslizou a mão pelas costas e agarrou um machado. Você pode me chamar de Li Qingou. Você é do clã Bai? Os olhos do cultivador de meia-idade brilharam como relâmpagos enquanto ele avaliava Bai Xiaoxun, ignorando completamente o machado atrás de suas costas. Para ele, Bai Xiaoxun parecia delicado,
quase bonito e lembrou-o de seu velho amigo de anos atrás. Além disso, seu talento oculto parecia conveniente. A raiva de Li Qingou gradualmente começou a desaparecer. Bai Xiaoxun piscou algumas vezes. Embora ele ainda estivesse um pouco assustado, ele se sentou em linha reta e calmamente disse: "Este aprendiz é membro do clã Bai. Eu sou Bai Xiaoxun." "Certo, bom, me responda uma coisa", disse Li Qingou com uma voz fria. "Por que você acendeu esse incenso tantas vezes nos últimos 3 anos?" Ele queria muito saber a resposta dessa pergunta. "Este aprendiz é uma pessoa justa e muito sentimental", disse ele. "Eu simplesmente não podia suportar a ideia de separar-me dos meus companheiros de aldeia. Cada vez que eu acendia o incenso, eu era tomado pelo sentimento de tristeza. O simples pensamento de deixá-los para trás era muito doloroso." Li Qingou olhou em choque. Ele nunca tinha considerado tal possibilidade e, como tal, a raiva em seu coração se desvaneceu ainda mais. Só pelas palavras deste rapaz ele podia dizer que ele era definitivamente uma boa pessoa. No entanto, a próxima coisa que ele fez foi enviar seu sentido divino para baixo em direção à aldeia, e ele ouviu os sons de tambores, gongos e regozijos. Ele até ouviu os aldeões falando sobre o quão felizes eles estavam porque a doninha finalmente foi embora. Uma expressão feia apareceu em seu rosto e ele sentiu uma dor de cabeça se aproximando. Ele olhou de volta para o encantador e puro Bai Xiaoxun, que parecia que não iria machucar nem uma mosca, e de repente percebeu que esse garoto era um patife. "Diga-me a verdade", disse Li Qingou, sua voz ecoava como o trovão. Bai Xiaoxun estava tão assustado que começou a tremer. "Ei, você não pode me culpar", Bai Xiaoxun disse, soando extremamente infeliz. "Que tipo de incenso horrível é esse? Cada vez que eu o acendi, relâmpagos começavam a cair em tudo quanto é lugar. Quase morri em várias ocasiões. Na verdade, evitar os relâmpagos 13 vezes foi um grande feito." Li Qingou olhou em silêncio para Bai Xiaoxun. "Se você estava com tanto medo, então por que você acendeu mais de 10 vezes?" ele perguntou. "Porque eu tenho medo de morrer." Bai Xiaoxun respondeu indignado. "Não é verdade que o cultivo da imortalidade é capaz de fazer seu usuário viver para sempre?" "Eu quero viver para sempre." Li Qingou novamente ficou sem palavras. No entanto, ele achou o fascínio do garoto de viver para sempre louvável e percebeu que sua personalidade poderia mudar um pouco depois de alguns duros treinamentos na seita. Depois de um momento de reflexão, ele acenou com a manga, varrendo Bai Xiaoxun em um feixe de luz que disparou à distância. "Tudo bem, venha comigo", disse ele. "Para onde vamos?" Bai Xiaoxun perguntou, de repente percebendo que eles estavam voando. "Ah, estamos tão altos." O chão estava muito, muito longe, fazendo sangue escorrer de seu rosto. Ele imediatamente deixou o machado cair e agarrou a perna do imortal. Li Qingou olhou para ele segurando sua perna. Sentindo-se um pouco perplexo, ele respondeu: "A seita do rio espiritual."